sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre as minhas 7 leituras de março. Esse é aquele vídeo que eu faço todo começo de mês, comentando todas as minhas leituras do mês passado e mostrando e conversando sobre as minhas próximas leituras, a minha TBR, nesse caso de abril, que são todos os livros que eu pretendo conseguir ler no mês de abril. Então vamos lá, primeiro eu vou falar sobre os 7 livros que eu li em março agora, e a luz está meio ruim, me desculpe por isso, mas vamos lá. Eu comecei março concluindo a leitura de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, porque eu tenho um projeto pessoal de leitura meu, na verdade eu tenho vários, mas um deles é de ler mais livros escritos por mulheres, e aí todo mês eu tento ler pelo menos um livro escrito por mulher. Esse aqui, no caso, era o de fevereiro, só que eu acabei me enrolando e terminei de ler ele em março, mas esse é um livrão da Virginia Woolf. Eu falei já um pouco sobre ele em algum vlog semanal aí de leitura, onde eu estava fazendo essa leitura. Eu gostei bastante. Ele trata sobre questões básicas do feminismo, mas aqui a Virginia Woolf escreve muito bem sobre todas as desigualdades existentes no mundo, que existiam na época em que ela escreveu esse livro e, infelizmente, continua existindo até hoje. Ela fala sobre a dificuldade da mulher ter um teto todo seu, ter um espaço seu e poder cuidar da sua carreira, da sua profissão, e que não é fácil para nós mulheres, assim como é para os homens, por diversos motivos, por conta de diferença de salários, por conta da mulher, principalmente na época em que ela escreveu esse livro, ainda precisar muito se casar e constituir uma família, e cuidar da casa e etc. Muitas das coisas que ela escreveu aqui já mudaram, felizmente, mas a base de tudo continua a mesma, porque nós vivemos em uma sociedade patriarcal, uma sociedade extremamente machista, e que é claro o quanto há diferenças no tratamento das mulheres e dos homens nos seus empregos, como ela fala que a questão das mulheres serem escritoras, o quanto era difícil para as mulheres isso, e continua sendo. Então eu poderia ficar aqui falando bastante sobre esse livro, mas eu não vou fazer isso, eu vou recomendar que vocês leiam. É um livro bem curtinho, ele tem mais ou menos 180 páginas, é muito rápido de ler, e ao contrário do que eu vi muita gente falando sobre, eu não achei uma leitura difícil nem densa, eu achei uma leitura muito fluida e muito tranquila. Não sei, talvez se você não tiver tido nenhum contato ainda com livros que falem sobre feminismo, talvez você ache um pouco difícil, mas ainda assim eu acho que é muito tranquilo, e eu deixo essa recomendação para todo mundo aí que queira saber mais do assunto e conhecer mais sobre a escrita da Virginia Woolf também. Depois eu acho, quase certeza, que eu li esse livrinho do Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Ailton Krenak é um indígena brasileiro, e nesse livro ele conta sobre algumas palestras que ele deu em universidades em Portugal sobre a questão da humanidade e como nós nos acostumamos a tratar a humanidade como algo separado da natureza, como se o homem fosse uma coisa e a natureza fosse outra coisa, e como nós acabamos usando a natureza como apenas um recurso, e a gente acha que a nossa sociedade é dona da natureza e que pode fazer com ela o que bem entender. E assim, esse é um livro que me deixou muito desperta e muito grilada a respeito da nossa sociedade, porque a gente vive num mundo extremamente capitalista. E aí, nossa, agora que eu me toquei que essas duas primeiras leituras são leituras assim, críticas, leituras sobre movimentos sociais, eu adoro isso, mas depois vem outras literaturas por aí. Enfim, eu achei um livro pequeno, mas muito importante. Aqui ele trata de temas que eu sempre acreditei muito e continuo acreditando, mas por conta da sociedade que a gente vive e da gente não ser incentivado a pensar, como ele fala aqui, dessa maneira de o mundo inteiro como uma coisa só, os homens e a natureza como fazendo parte de uma mesma coisa. Por conta disso, são temas que eu acabo não pensando mais com tanta frequência, e aí eu acho que aí tá uma grande importância de uma leitura assim, fazer a gente despertar e olhar ao nosso redor, ver qual é essa sociedade que a gente está se transformando e como que está ficando esse mundo que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo com o mundo que a gente vive. Ele fala de uma maneira muito bonita, mas ao mesmo tempo muito forte, essa relação dos indígenas com a natureza e o
como o homem perdeu isso ao longo do tempo. E ele critica bastante a nossa sociedade e eu concordo com tudo que ele falou aqui, então eu gostei muito desse livrinho. Pretendo ler outras obras do autor em breve. Então, outra recomendação aí de um livrinho muito importante. Se você já leu outra coisa do Ailton Krenak ou outras literaturas indígenas, brasileiras ou não, me deixa a recomendação aí nos comentários, por favor. Depois eu concluí finalmente a leitura do clássico de fevereiro, que era O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Fiz várias marcações, várias anotações. Essa luz tá muito estourada, não vai dar pra ver. Enchi esse livro de post-it, gente, porque, meu Deus, essa história foi um pouco densa. Essa história, sim, não foi nada fluida pra mim. Esse livro, não vou dizer que ele me decepcionou. Eu acho que é um livro genial, mas eu esperava mais dele. Eu esperava que eu fosse gostar muito mais. Eu esperava que eu fosse amar, ficar encantada por essa história. E não foi o que aconteceu. Mas tá tudo certo. Eu sei que os livros funcionam diferentes pra cada pessoa. Tá aí uma das magias da leitura. E se você já leu O Nome da Rosa, me conta aí nos comentários. Eu gravei um diário de leitura sobre ele. Então, se você quiser saber mais a respeito, vou deixar nos cards aqui do vídeo. Vai lá assistir e conversa comigo sobre esse livro. Mas esse é um clássico mais contemporâneo, ele foi publicado em 1980, mais ou menos, pelo Humberto Eco. E ele é uma mistura de Idade Média com questões da igreja, questões de fé, e meio que um mistério que um detetive, uma espécie de detetive, tenta solucionar, porque tem o Frei Guilherme aqui, que é um frei, que é muito estudado e ele é muito bom em detectar pistas para descobrir e desvendar mistérios. E aí ele vai para uma abadia e tenta descobrir o porquê que tem alguns crimes acontecendo nessa abadia. E aí se desenrola durante todas essas quase 600 páginas. Muita treta envolvendo a igreja. E aí eu não gostei muito. Eu achei a leitura bem lenta em diversas partes, mas toda vez que tinha a parte do mistério e deles tentando deduzir o que estava acontecendo, quem era o culpado por aqueles crimes que estavam acontecendo na abadia, eu ficava muito interessada. Então é um livro controverso aí pra mim. Não sei dizer o quanto eu gostei ou não dele, mas enfim, foi lido aí no projeto Lendo Clássicos aqui do canal. É uma leitura que eu gostei e eu não deixo de recomendar, porque pode funcionar muito melhor pra você do que funcionou pra mim. Depois de O Nome da Rosa, eu li o livro do Edgar Allan Poe, publicado pela Darkside. Esse aqui é o volume 1. Eu já era uma leitora apaixonada pelo Poe, eu já havia lido um livrinho dele chamado Histórias Extraordinárias, em uma edição muito antiga, mas eu sei que esse livro continua sendo publicado até hoje. Naquele livro eu já tinha conhecido alguns dos contos que estão nessa edição também, mas aqui eu reli eles e adorei essa releitura. E eu também conheci vários outros que eu não conhecia. Essa é uma antologia de contos e no final também tem o poema O Corvo, em 2 traduções e no original em inglês, então é uma edição muito rica, eu gostei demais desse livro. E aí aqui a gente tem contos de morte, mistério, de assassinatos, de detetive, de fantasmas, de tudo que você pensar. Eu acho que os meus preferidos são O Escaravelho de Ouro, que é um conto mais aventureiro, ele não chega a ser trevoso e de terror e de te dar muito medo e etc. E Os Assassinatos da Rua Morgue, que é um dos contos do detetive Dupin, que é um detetive que o Edgar Allan Poe criou. E inspirou nada mais nada menos do que o nosso amado Sherlock Holmes. Eu tô falando nosso, mas é meu porque eu sou apaixonada em Sherlock Holmes também, mas tem outros contos muito tenebrosos aqui, como O Poço e o Pêndulo, que foi, eu acho que o primeiro que eu li nessa edição, e me arrepiou bastante, eu tenho que dizer. E também tem alguns muito bonitos e, assim, dramáticos, porque esse livro é separado em algumas partes, e uma delas se chama Mulheres Etéreas, e aí, nessa parte, tem uns contos muito bonitos de amor e dramas e morte e etc. Mas eu falo bem mais especificamente sobre os contos daqui no vlog de leitura que eu estava lendo esse livro. Vou deixar linkado aqui nos cards caso você queira ir lá assistir. Mas é um livrão aí do Poe e eu não vejo a hora de ler o volume 2. Se você já tiver lido algo do Poe, me conta aqui nos comentários. E se você ainda não leu, por que você ainda não leu? Vai lá dar uma chance pro Poe de verdade. Não precisa ser nessa edição, pode ser em qualquer edição. Esse cara era maravilhoso. Converso demais, né, gente? Eu sei. Depois, se eu não estou enganada, eu li a melhor fantasia do ano até agora, que na verdade talvez tenha sido a única que eu li até agora. Que vergonha, meu Deus do céu. Enfim, eu li Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, e eu fiquei completamente apaixonada e extasiada por esse livro.
e por esse autor, consequentemente. Agora eu quero ler simplesmente tudo que o Neil Gaiman escreveu e eu que lute. Lugar Nenhum é uma fantasia maravilhosa onde a gente vai conhecer Richard Mayhew, que é um jovem que se muda para Londres para trabalhar, e aí ele vive uma vida extremamente corriqueira e até chata lá, até que ele conhece Dor, uma garota que simplesmente cai na frente dele quando ele está andando na rua e vira a vida dele de cabeça para baixo. Literalmente, porque os dois vão para a Londres de baixo, que não é como a Londres de cima, que no caso é a cidade normal de Londres. A Londres de baixo é um lugar extremamente fantasioso e misterioso, cheio de criaturas fantásticas e, assim, aqui tem de tudo, gente. Tem umas mitologias muito loucas, tem seres celestiais, tem animais falantes, tudo que você pensar tem nessa história. E esse livro me pegou de um jeito que eu não estava preparada. Essa edição tem 333 páginas, com um conto no final, após o livro Lugar Nenhum. E eu fiquei apaixonada de um jeito que eu li ele em coisa de 2 dias. Gente, eu comecei a ler esse livro sem pretensão nenhuma. Eu nem tava com vontade de ler ele por agora. E eu não sabia sobre o que essa história tratava. E aí eu comecei a ler ele e eu não consegui parar de ler. E eu fiquei apaixonada e encantada. E quando terminou, eu me senti órfã, porque eu queria continuar nessa história. É uma aventura muito massa, onde o Richard, a Dor e outros personagens como o Marquês de Carabas ficam viajando pela Londres de baixo em busca de uma espécie de vingança e justiça para um dos personagens que teve a sua família assassinada. Só que eles passam por muitas aventuras, e aí esse livro me lembrou várias coisas. Ele me lembrou Percy Jackson em alguns momentos, ele me lembrou aquele filme Por Água Abaixo em outros momentos, porque tem vários ratos aqui nessa história. Ele me lembrou muitas outras histórias maravilhosas e que envolvem a gente de um jeito... Nem sei, gente, sério, eu não tenho muitas palavras. Eu ainda tô pensando se eu vou conseguir fazer um vídeo resenha pra esse livro, porque ele me marcou demais. Virou um super amado aí da vida. Eu acho que eu vou reler essa história várias vezes, porque tem tanta coisa aqui, gente. É uma preciosidade essa história. Eu fiquei muito encantada, de verdade. Vou parar de me exaltar aqui, mas se você já leu esse livro, me conta aí. E se você já leu outras coisas do Neil Gaiman, por favor, me dê mais dicas, porque eu preciso ler mais coisa escrita por esse homem. Mas também eu quero aproveitar, deixa aqui, e pedir outras recomendações de fantasias, porque eu não sou uma pessoa que lê muita fantasia, mas eu ando sedenta pra conhecer mais histórias de fantasia nesse ano de 2021. E se você conhece fantasias no estilo de Lugar Nenhum, por favor, me recomenda aí nos comentários, porque eu preciso ler. Depois eu li Fugitiva, da Alice Munro, que foi outro livro que me pegou de surpresa, porque pra começar, eu não sabia que esse era um livro de contos, mas sim, ele é um livro de contos. E aí eu comecei a ler ele achando que era um romance normal. E eu li o primeiro conto e eu fiquei tipo, meu Deus, que história louca, porque tava falando sobre uma mulher que aparentemente estava vivendo em um relacionamento abusivo, mas ela ficava mentindo pra ela mesma a respeito da situação e ela queria fugir de casa. E aí terminou esse conto e eu fiquei, nossa, essa história vai ser muito massa. Só que aí eu continuei lendo e começou a falar de uma outra mulher que tinha outra vida totalmente diferente, que não estava nada correlacionada com essa primeira mulher. E aí eu fiquei confusa. E aí eu descobri que era um livro de contos. Mas é um livro maravilhoso. Esse aqui eu dei 5 estrelas e provavelmente virou um dos meus livros de contos favoritos da vida, junto com o do Edgar Allan Poe. Então, muitos contos bons lidos em março aí, porque a Alice Munro vai falar sobre a vida de várias mulheres normais. Ela vai falar sobre cenas do cotidiano, mas ela vai descrever de uma maneira muito bonita e que prende o leitor de um jeito, assim, maravilhoso, contando sobre os dramas dessas mulheres e sobre os relacionamentos que elas vivem, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos com família e amigos também. E eu gostei demais desse livro, eu devorei ele, eu li também em coisa de 3 dias. Foi o meu primeiro contato com a autora, então eu pretendo ler outras coisas dela, mas pelo que eu vi ela só escreve contos, então se você souber de algum romance que ela escreveu, me contem nos comentários também. E a última leitura de março foi nada mais, nada menos do que o King do mês, Christine. Ai, gente, como eu amei esse livro, meu Deus. Um calhamacito aí de 609 páginas que ganhou meu coração, porque eu também não estava esperando que fosse do jeito que foi. Pra começar, você sabia que Christine é meio que uma história de fantasmas?
Eu não sabia, gente. Eu sabia que era sobre um carro louco que saía matando as pessoas, tanto que aqui na capa tem vários sangues escorrendo aqui. Eu não sabia que tinha fantasmas envolvidos nessa história. E eu fiquei muito surpresa e eu gostei demais desse livro. Aqui a gente vai conhecer o Arnie, que é um jovem adolescente que sofre muito bullying no colegial e ele só tem um amigo, o Dennis. Mas em algum dia das férias eles estavam andando pela rua e aí o Arnie avistou a Christine estacionada no jardim de uma casa. E aí ele precisava da Christine, ele ficou completamente obcecado por ela. Ele comprou a Christine. Só que depois dele comprar a Christine, ele passou a agir completamente diferente. Ele começou a se transformar em uma outra pessoa. E aí, quem será que era essa pessoa? Não vou contar, porque vocês têm que ler o livro pra vocês descobrirem. Não vou ficar dando spoiler aqui. Mas eu também gravei um vlog de leitura, só que por conta do projeto Lendo King está meio bagunçado na minha cabeça e aqui no canal. Não sei se o vídeo onde eu estou lendo Christine vai sair agora em abril ou só em maio, mas fiquem de olho no canal, porque alguma hora ele sai aí. E foi um livraço do King. Gente, eu tô amando de um jeito. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Eu acho que esse é o livro do King que eu mais fiz marcações, porque muita coisa acontece nessa história. E eu preciso dizer aqui que eu estou amando esse projeto Lendo King. E eu tô amando ler um livro por mês do King. Tá sendo muito desbravador, eu diria. Desafiador também. Mas estou muito animada e eu tô curtindo demais essa aventura aí e convido vocês para participarem disso comigo. Agora vamos para a TBR de abril. Então, o clássico de março era O Rei Arthur, do Howard Pyle, esse livrinho aqui. Só que eu apenas comecei a ler ele em março. E hoje, quando estou gravando esse vídeo, é dia 31 de março. Então, até o final do dia, quem sabe eu termine esse livro. Brincadeira, não vou terminar porque eu tô bem no comecinho ainda. Mas eu vou ler o máximo possível dele em março pra, em abril, eu tentar pegar o clássico do mês um pouco antes e parar de enrolar isso aí. Mas de qualquer jeito, o que eu quero dizer não é sobre esse livro, porque ainda não li o bastante pra conversar sobre ele, mas sobre esse meu projeto de também tentar ler um clássico por mês em 2021. Primeiro eu quero convidar você que tá aí assistindo, caso você tenha vontade de ler livros clássicos, mas você se sinta um pouco apreensivo às vezes em relação a esses livros, eu convido você a participar desse projeto comigo, ou fazer o seu próprio projeto. Vou deixar aqui nos cards do vídeo também a playlist desse projeto, porque todo mês, agora em 2021, eu estou me planejando para ler um livro clássico que eu tenho vontade, mas que eu sempre enrolo por motivos de medo e, assim, algum tipo de receio que eu tenho desses livros. E eu me desafio a parar de enrolar e ler esses livros de uma vez e compartilhar aqui com vocês para tentar incentivar mais gente a ler livros clássicos e também a parar de ter medo desses livros, porque não tem porquê você ter medo, é só um livro e tá tudo bem se você não gostar e se você não quiser ler, mas se você quiser, você não precisa ter medo, você consegue ler esse livro. Então agora em abril eu vou finalizar O Rei Arthur e aí tem o clássico de abril, que se der tempo eu vou ler. Bom, o clássico de abril será A Ilíada, de Homero, e aí eu tenho nessas duas edições. Eu comecei a ler a Ilíada uma vez e eu vou dizer que foi bem desafiador. Foi bem complicado, eu não tava conseguindo me encontrar na história e eu tava ficando muito perdida, mas eu comecei a ler, fiz algumas marcações aí, tá marcado até hoje o livro. Nessa edição aqui da Editora Book é uma edição lindíssima, maravilhosa, e a história é em cantos, assim, é dividida em cantos e aí em versos, né? E aí, recentemente eu adquiri essas edições da Penguin Companhia e eu vou ler por aqui, porque é considerado uma edição mais tranquila de ser lida para quem ainda não conhece essas obras assim como eu, então eu vou ler meio que cortejando essas duas edições, e se você quiser me acompanhar, fica à vontade aí, se você quiser me seguir no Instagram, porque por lá eu posto bem mais a respeito dessas leituras, mas também vai ter um diário de leitura desse livro. Outro livro que está na minha TBR de abril é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, porque esse livro será muito especial, a primeira leitura do clube de leitura aqui do canal. Se você quiser participar do clube de leitura, eu vou deixar ou o link do formulário aqui na descrição, só que esses formulários estão me dando problemas, então se você quiser me mandar um direct lá no Instagram falando que você quer participar do clube de leitura e me mandando o seu número para eu te adicionar no grupo do WhatsApp,
fique à vontade também. Esse aqui é uma ficção científica que eu tô muito curiosa pra ler e foi muito bom a gente ter escolhido ele no clube de leitura, porque eu só ficava adiando essa leitura. Do Arthur C. Clarke, até hoje eu só li 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu gostei bastante. É um livro muito louco e que fala muito de viagem no espaço e vida extraterrestre, assuntos que me interessam demais. Então não vejo a hora de ler O Fim da Infância. Também vai ter ou um vídeo lendo ele ou algo assim aqui no canal, então fiquem de olho aí. E nessa mesma temática de estrelas e viagem aí e cosmos e etc, lerei também em abril Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. O Carl Sagan foi um grandíssimo cientista que viveu entre nós e eu sou apaixonada na escrita desse homem. Até hoje eu só li Cosmos dele, mas esse ano eu resolvi parar de enrolação e ler outros livros dele e também ler outros livros de divulgação científica. Esse vai ser o primeiro do ano que eu lerei. Ele é bem curtinho, então acho que vai dar certo de ler ele junto com as outras leituras de abril. E aí essa é a base da TBR, porque em março eu comprei vários livros novos. E aí quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não sei se já vai ter saído o unboxing de vários desses livros e nem o book haul, que é pra ser de todos os livros que eu adquiri no começo do ano. Mas se não tiver saído, eu não quero dar spoiler aqui, então eu só vou mostrar um desses livros que eu quero ler agora em abril. E os outros, tem vários que eu pretendo ler em abril também, então pra você saber, só você acompanhando aí o canal nesses próximos dias. Mais um que eu lerei com certeza em abril, pelo menos vou começar a ler, é Conan, o Bárbaro. Essa edição, gente, é bárbara, maravilhosa. Esse é o volume 1, então, o livro 1, são 3 livros. Sai pela editora Pipoca e Nanquim e é uma beleza. Olha isso aqui, eu vou mostrar só isso. É uma jacket transparente, gente. Eu nunca tinha visto isso na vida, mas eu achei, assim, olha isso. É uma preciosidade. E dentro desse livro também é uma perfeição que vocês não estão entendendo. Ele é todo ilustrado. Eu não vejo a hora de conhecer Conan o Bárbaro por aqui. E assim, preciso dizer que tô um pouco apreensiva em relação a essa história. Não sei se eu vou gostar. Eu me lembro de assistir Conan o Bárbaro pela TV quando eu era criança e eu tenho medo de arruinar minha infância e não gostar hoje, achar ruim em algum sentido, mas eu espero muito que eu goste. E aí, se você quiser saber o que eu vou achar de Conan o Bárbaro, quiser ter mais impressões a respeito desse livro, acompanhe o canal, porque durante o Veda vai ter vlog de todos os dias e aí eu vou falar sobre esse livro quando eu estiver lendo ele. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, falei pra caramba aí, meu Deus do céu. Em março eu consegui mais ou menos cumprir o meu cronograma de leitura, porque esse ano eu estou com muitas metas literárias, principalmente por conta do canal, e a minha meta é mais ou menos tentar ler uns 8 livros por mês. Mês passado eu flopei pra caramba, li só 4 livros. Esse mês já melhorou, eu li 7. E agora em abril eu pretendo ler mais livros ainda, então continuem me acompanhando aí, espero que dê certo esses projetos de leitura. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Se você tiver gostado, já deixa o seu like aí no vídeo, deixa um comentário pra mim pra ajudar no engajamento. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com quem você quiser, vamos conversar mais sobre livros na internet. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, principalmente os vídeos do Veda, que estão muito especiais. Vai ter vídeo todo dia nesse canal, nesse mês de abril, gente. Conto com a sua companhia aí, hein? Então é isso, até o próximo vídeo, que no caso é amanhã. Beijinhos e tchau!